O que você está lendo, Nath? Uma revista de jogos que eu comprei, mas não entendo muito bem o que tenho que fazer. Vamos ver. Leia as instruções para mim. Complete o desenho unindo os números de menor a maior, como uma linha. Mas por onde devo começar? Devemos seguir a escala. Seguir a escala? Não entendo como fazer isso. Você se lembra de quando a professora nos ensinou as escalas na escola? Quem pode resolver o problema? Que número colocariam no último degrau? Se a escala começa com o número 10, o seguinte degrau deve ser o número 11. Completamos o degrau que vem depois do número 12 com o número 13. Como 14 está, eu agrego número a mais e tenho 15 no próximo degrau. E agora eu somo 1 ao 15 e coloco 16 no último degrau. Pronto! Natália, olhe agora para a escala e me diga. Se eu paro no degrau do 11, qual é o número anterior? O 11. Muito bem. E o posterior? O 13. Muito bem. Agora eu já entendi. Procuro um número menor e vou unindo com o próximo. Vamos ver. O 40 é menor e o que vem depois é o 41, o 42, o 43 e termino com o desenho. Você viu? Você já sabe como se faz e pode fazer sozinha. Cada vez que você escolhe esse jogo, sempre tem que ver qual é o número menor. Desse número, você começa até chegar ao número maior. Você já percebeu que em alguns casos tem que somar o mesmo número e em outros diminuir. Que bom, Nath! Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. E aí, pessoal? Hoje vamos para mais uma aulinha e a aula de hoje é sobre números ordinais. Se vocês gostarem dessa aula, cliquem lá em gostei e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Boa aula! Os números ordinais representam as posições ou uma ordem. Da palavra ordem que vem ordinais. Os números ordinais representam também a ordem. Exemplo. Nós temos aqui a chegada de uma corrida de carros. Então, nós vamos ver agora as posições ou a ordem que os carrinhos chegaram. Em primeiro, chegou o carrinho azul. Em segundo, o carrinho amarelo e em terceiro, o carrinho vermelho. Então, aqui está dada a ordem, né, de chegada dos carrinhos ou as posições deles. O primeiro que chegou foi o azul, o segundo o amarelo e o terceiro o vermelho. O símbolo dos números ordinais é esse aqui. É uma bolinha, né, que representa a letra O e um tracinho embaixo. Então, a bolinha, o O e um tracinho embaixo. Então, vamos ver os números ordinais. O número 1, com o símbolo dos números ordinais, nós chamamos de primeiro. O 2, com o símbolo dos ordinais, nós chamamos de segundo. Primeiro, segundo. Depois vem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Aqui nós vemos que são os números que a gente aprendeu, né? E com o símbolo do ordinal do lado. Então, quando tem um número e o símbolo do ordinal, nós falamos sexto. 7 com símbolo do ordinal, sétimo. 8 com símbolo do ordinal, oitavo. E assim por diante.
Vamos agora fazer alguns exercícios. O primeiro exercício, nós vamos pedir para vocês circularem o segundo e o quarto passarinho. O primeiro passarinho é esse aqui. Então, vocês vão ter que circular para nós o segundo e o quarto. Nós vamos dar um tempinho para vocês fazerem. Acertou quem circulou esse aqui como segundo passarinho, e circulou esse aqui como o quarto passarinho. Então, esse aqui é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro e este é o quarto. Nós pedimos para circular o segundo passarinho e o quarto passarinho. Aqui nós temos 3 bolas caindo. Qual é a terceira bola a tocar o chão? Então, vocês vão circular a letrinha da terceira bola que vai tocar no chão. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouquinho vem a resposta. Resposta é a bola C. A primeira bolinha a tocar o chão é a letra A. Por quê? Porque a bolinha A está mais perto do chão. A segunda bolinha é a bola B, que é a segunda mais próxima. E a terceira mais próxima, que vai ser a última e terceira bola, é a bola C. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Olá, muito bom dia a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E, claro, a você, maravilhoso aluno, maravilhosa aluna do primeiro ano. Eu sou Lilian Barbosa e, olha, estamos aqui para uma aula de ciências, isso mesmo. Disse estamos porque vocês já devem ter visto quem está comigo. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Pro. Um ótimo dia a vocês, galerinha do primeiro ano. Eu sou a professora Genoveva e estou aqui junto com a professora Lilian para esta aula de ciências. Que todos possam aproveitar bastante, porque, olha, eu tenho certeza que hoje vamos aprender muito, hein? Exatamente. E olha, já dei uma olhada ali para o Genô. Estão todos muito ligadinhos nessa aula. Muito bom dia. Então eu vou pedir, Oráculo, por favor, habilidade na tela. Olha lá. Então, o título da nossa aula é Nosso Corpo, Muitas Partes e Funções. Disciplina Ciências Físicas e Biológicas, primeiro ano. As professoras Lilian Barbosa e a Pro Genoveva Alves. E a nossa habilidade é EF 01 CI 02, que diz respeito a localizar, nomear e representar as partes do corpo humano por meio de desenhos, aplicativos, softwares ou modelos tridimensionais e explicar as funções de cada parte. Já sabem, podem anotar, tirar foto ou print, participar aqui conosco pelo chat e, claro, compartilhar as produções e registros de vocês. Muito Pessoal, bom. então, olha só, já deu para ter uma ideia aí, né, Progenô? O que vai envolver esta aula de hoje. Exatamente, nós vamos aí localizar, nomear, representar. E como será tudo isso, hein, Pro Lilian? Nossa, eu sei que, Pro, tem muitas coisas para a gente fazer, certo? E certamente, essa galerinha aí do primeiro ano já deve estar, né, acordada. Se não estiver, então esse é o momento de, inclusive, retomar e reconhecer o seu corpo. E para isso, olha só,
já vem a primeira proposta da aula. Vamos conhecer? Vamos lá. Olha só, partes do corpo para a gente recordar. Será, Progenô, que essa galerinha aí já percebeu aí algumas partes e o que é que está escrito em cada uma delas? Ah, eu acredito que sim, viu? Olha, tem ali palavras que começam com C. Qual a parte do corpo aí que está lá no alto começa com a letra C, hein, galerinha? É com aquele som Certamente de... eles já sabem. É, com o som de K. E estamos vendo ali o pessoal, olha, de Guarulhos, de a Valentina, né, professora Rosimeire e a Valentina. O pessoal do Miguel Roque, da SUUM, participando aqui e já dizendo que são mesmo as partes do corpo, é isso, Progenô? É isso mesmo. E parece que nós vimos ali uma música já, algumas partes que fazem parte, hein? Que maravilha! O pessoal de Ribeirão Pires e de Guarulhos aí conosco também. Muito bem-vindos a todos. E a Isabelle já respondeu a nossa pergunta, que a primeira parte está dizendo ali que é a cabeça. Isso Exato. mesmo, olha só, a cabeça. Então, vou até ligar, né? Cabeça, olha, na cabeça, muito bem. E qual seria, então, a segunda parte? Olha só, com esse som, ON. ON. Se nós observarmos, tem 3 palavrinhas que começam com O. Será que seriam olhos ali? On, Será? olhos? Ah, não pode ser, não é? Não é mesmo. On. Olha, já lembraram ali da brincadeira e daqui a pouco nós vamos fazer. Então, estão Exato. dizendo aí, com certeza, é o ombro, Muito olha só. bom. A Giovana aí reiterando, sim, professora, ombros. Muito Isso bem, mesmo. são os ombros. Um só é um ombro só, sem esse S. E Muito depois? bem. Quem Nossa. lembrou da brincadeira aí, já sabe, né? Olha, o Miguel também está ali, você viu, professora Genô? Miguel e Felipe ali participando. E depois do ombro, nós temos quem? O joelho e o Samuel já colocou ali até a próxima parte. Ele já falou que depois do joelho vem o pé. Muito bom. Essa palavrinha com apenas 2 letras. Muito bem. Exatamente. E agora, Progenô, do outro lado? Temos ali um órgão que nos ajuda a enxergar o mundo como ele é. Os olhos, Isso. muito bem. E depois, olha só. Nós temos também mais um membro do nosso corpo que começa com a letra O. Ou, Olha só, quem lembra? ouvidos, isso mesmo. Muito bem. Professor João aí participando conosco. E depois, Progenô, agora tá fácil, hein? Sim, Primeiro bem ano, fácil. certeza que já recordou. É isso mesmo. A boca, isso mesmo, disse a Lorena. Seguida aí. Da Giovana. E, por último, nós temos quem? O nariz. O Já nariz. apareceu ali, muito bom. Então, era mesmo para recordarmos. E claro, né, Progenô? Quem não acordou ainda, esse é o momento. Vamos Sim. convidar essa galera para fazer aí com a gente e retomar e reconhecer as partes do seu corpo. Vamos fazer uma vez, um pouco devagar, que é para vocês irem aí recordando e depois vai ser bem rapidinho, hein? Então vamos lá, Progenô? Vamos lá, olha, Maísa e Kenji, vamos lá fazendo juntos, hein? Vamos aqui para frente, Progenô, para eles enxergarem as nossas partes do corpo. Então, Vamos olha lá, lá. então. Então, vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Olha eu. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Agora mais rapidinho, hein? Será que eu consigo? Ah, consegue sim. E você aí de Então vamos casa, lá. tente também e faça bem rapidinho para retomar e relembrar as partes do seu corpo. E também para já acordar aí daquela animada. Vamos Com lá, então? certeza. Então vamos, olha lá, rapidinho. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé.
Olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olha, muito bom, hein? Ufa! E, Progenô, depois que a gente faz aí uma atividade, né, pratica algum esporte, será que tem alguns cuidados importantes? Tem sim, Pro, porque olha, a atividade foi bem rápida, mas a Progenô deve estar fora de forma, viu? Porque eu já comecei a suar aqui, hein? Ah, é? Então, Progenô, vamos convidá-los para usar agora esse aplicativo e dar uma olhadinha. Se nós pudéssemos enxergar o que é que acontece no nosso corpo quando a gente pratica aí uma atividade física e, de repente, tem essas sensações de muito quente ou muito frio, ou, de repente, aquele pernilongo que vai lá e pica a gente. Por que a gente percebe? Se conseguíssemos ver, como é que seria? E então, vamos utilizar aqui esse aplicativo, The Human Body, tá? O corpo humano, da Tiny Bop. É isso mesmo. E olha, pessoal, para isso, nós vamos usar esse aplicativo e ele vai simular aqui as partes do corpo. É isso mesmo, olha só. Gente, agora vocês verão o que é que vai acontecer, Progenô, quando a gente faz aí essa atividade física. O que será que acontece? Vamos ver. Olha só, vou fazer o nosso bonequinho aqui, ó, correr. Nossa, tem alguma coisa acontecendo, já estou ouvindo barulho de gotículas de água caindo aí? Ah, é o suor, né, Progenô? E olha, deem uma olhada no que vai acontecendo nas partes do corpo do nosso amiguinho. A gente pode ir mudando de cor, mas vocês repararam, olha só, que ele tá cheinho de sujeira, hein, Progenô? É Olha, até verdade. subindo ali a fumacinha, né, de suor. E o que a gente precisa fazer então com o corpo? Precisamos limpá-lo novamente, não é? Exato, higienizar. Então, pessoal, olha aí a importância de mantermos o corpo, olha só, sempre limpinho. Com água e sabão, um belo banho pode resolver, não E é? ó, não esquecendo, né, Progenô, da higiene, inclusive na cabeça, né, embaixo do braço, para o corpo ficar bem limpinho. E, Progenô, o que será que acontece, por exemplo, quando a gente tá num frio intenso? Ou num calor, olha só, um calor enorme. O nosso Muito corpo suor. sua também. Lembrando aí da importância da higiene. E se Sim. tiver muito frio, Progenô? Ah, começamos a tremer, não é? Exatamente. E quando um pernilongo se aproxima? É exatamente isso que acontece. Pica e o nosso corpo reage, não é? Exatamente. Então, pessoal, para nós compreendermos aí a importância de perceber as partes do nosso corpo, as funções que estas partes têm, sobretudo a pele, né, Progenô? Que é Isso. esse primeiro contato, é a primeira defesa do nosso corpo. Então, tudo pode ser sentido aí pela pele, certo, Progenô? Exatamente. A Provânia, ela está perguntando qual é mesmo o nome do aplicativo. Ah, tá aqui, ó, The Human Body. Olha só, Isso. é o corpo. O Samuel e o Gustavo estão aí amando a aula e já estão também fazendo essas atividades. Olha, muito empolgados aí, muito Que bom. maravilha! Então, Progenô, não acabamos por aí. Vamos para mais uma questão. Como podemos perceber o mundo ao nosso redor? E Olha então? que pergunta interessante. Eu acredito, professora, que são de diversas formas. Será que eles conseguem apontar para a gente, Progenô, quais Vamos formas ver? seriam essas? Pelo menos 5 formas diferentes, não é mesmo? Ah, muito bem. E então? Quem sabe dizer?
Pensando aí nas partes do corpo, pensando aí Exatamente, como nós nas podemos funções que ele perceber. tem, né, Progenô? Isso. E a Producilene já colocou ali, olha, usando os sentidos. Ah, Já estão então, colocando através da visão, o primeiro sentido. então, visão. O que mais que nós temos? Audição. O Luiz falou também a visão. O Gabriel Kenji respondeu vendo, não é através da visão, dos olhos, isso mesmo. E olha, estão apontando ali. tato. O tato, isso mesmo. E o olfato, a Producilene também falou. E tem um outro que é... Nós podemos sentir aqui nas papilas gustativas, na ponta da língua, como costumamos dizer. Exato. Olha lá, o Luiz disse. Paladar. Muito bem, Luiz. Então, vamos lá ver. É isso mesmo. Então, Progenô, nós podemos conhecer e perceber o mundo, de fato, olhando, Sim. ouvindo, sentindo ali o aroma, o cheiro, sentindo o gosto, provando. Essa parte é a mais gostosa, hein? E tocando ou sentindo pela pele, né, Progenô? O nosso tato. Isso mesmo. Então, pessoal, tenho aí uma nova pergunta. Esta flor aqui, especificamente, tá? Esse gênero aí, que é um gênero muito conhecido, que é a Kalanchoe, por todas as pessoas, como será que nós podemos conhecê-las? Será que nós podemos... Acho que a primeira coisa, professora, é através do tato. Podemos tocá-las ali, não é? Exato, mas olha, o Luiz está dizendo, também pode ser pelo olfato. olfato. Muito bem. Pela visão também, não é? Estão colocando ali, olha só. Então, a Gabriela. visão, o olfato, o que mais? O tato, que você já apontou. E essa flor, pessoal, é um tipo de flor que ela é comestível. Pois é. Podemos também senti-la pelo paladar. Exatamente. Claro, não vamos sair por aí comendo todas as flores que aparecerem. Apenas as que são comestíveis, não é, Progenô? Exatamente. Mas essa florzinha, ela é comestível. Então, Muito bom. olha que maravilha. Nós podemos, inclusive, ouvir o som que o vento faz quando bate ali nas folhas ou nas flores. Para a gente perceber desde pequeno que a gente não tem uma única forma de conhecer as coisas, de perceber o mundo ao nosso redor. Não é, Progenô? Mas nós temos, pessoal, diversas formas. Nós precisamos explorar para além da visão. Não é isso, Progenô? Exato. E olha, é muito bom saber que essa florzinha é comestível, porque às vezes, quando vamos preparar ali uma salada, ou quem sabe uma sobremesa diferente, podemos inclusive decorar com essa flor. Exatamente. É muito lindo, não? Lindo e saboroso. Eu, particularmente, gosto muito de comer esta florzinha, pessoal. E que é muito encontrada aí e geralmente as pessoas têm ela em casa. Ela é uma suculenta, mas qualquer uma desse tipo aqui, não vai comer outra, hein? Pode ser comestível e pode ir ali para a sua salada. Isso Muito mesmo, bom. Progenô. Então, falando em conhecer o mundo a partir dos nossos sentidos, das funções de partes do nosso corpo, não é mesmo? Sim. Que tal convidá-los para um jogo, Progenô? Eu gosto muito de jogos, então, através dos jogos, nós sempre aprendemos mais. Vamos lá. Vamos? Para o jogo? Olha só, o jogo se chama A Caixa Misteriosa. Progenô, quais são os materiais para esse jogo? Precisaremos de caixa com diversos objetos, um dado com imagens de algumas partes do corpo coladas e uma ação. Por exemplo, tocar, provar, cheirar, som que produz, entender a descrição ou escolher. Um tecido para vendar os olhos. Quem Só isso tiver, que nós precisamos. pode usar venda mesmo. Sim. E olha só como é que a gente joga. E então? Os jogadores decidem quem iniciará a partida. Inicia-se o jogo lançando o dado para saber que maneira se descobrirá um dos objetos tirados da caixa misteriosa. Na sequência,
O jogador que lançou o dado venda os próprios olhos. Olha só. E não acabamos aí, hein? Tem mais um pedacinho. Está ficando interessante. Olha só Opa. o que falta. Espera aí. Vou pedir então para o oráculo colocar lá, por favor, no 4. Para frente. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. O outro jogador escolhe um dos objetos da caixa e, de acordo com o dado, deve deixar o participante vendado tentar descobri-lo. O jogador vendado marca o ponto, se acertar. Em seguida, é a vez do outro jogador. E tudo se repete, não é mesmo? É isso mesmo. Olha só, o Antônio está dizendo ali que ele está achando excelente essa aula e Muito bom. adorando, amando. Muito bem, nós estarmos aqui. E olha, pessoal, a caixa misteriosa já está aqui. O que falta agora, Progenô, é colocarmos lá o placar. Sim, para marcar os pontos, não é? Exato. E aí eu vou colocar, então, olha, a Prolili. Sim. E é uma sugestão muito incrível e interessante, porque vocês podem fazer aí na sua casa também, na casa de vocês, esse mesmo jogo. Exatamente. Então, Prolili e Progenô. Progenô, quem vai começar aqui? Eu ou você? Pode escolher. Vamos no par ou ímpar? Vamos lá, então. Então, olha É uma só. forma de começar aí, de escolher quem começa também o jogo. Vamos Eu lá? vou pedir par. E eu quero ímpar. Então, 1, 2, 3 e... E olha só, pessoal. A Progenô ganhou, porque olha só, número 5, ele é ímpar, Ímpar. né? Porque fica parzinho e fica um sozinho. Então, Muito Progenô, bem. você vai começar. Joga o dado primeiro. Com os olhos Isso. desvendados. Temos aqui um dado. E olha que bacana, tem as partes, né? Como nós falamos, como é que a Progenô vendada vai ter que, de fato, aí descobrir qual é o objeto. Entender a descrição, cheirar. O que mais? Provar, escolher, tocar, som que produz. Olha quanta coisa. Então, Esse pode escolher. vai lá, Progenô, joga aí o dado. Vamos lá. Uou. Olha lá, pessoal, caiu no som que produz. Então, venda agora, Progenô, os seus olhos. E, pessoal, eu vou pegar aqui um dos objetos para ver se a Progenô descobre qual é o som que este objeto produz. Então, ó, Pronto. Só um vou pegar um minutinho, aqui. olha. Se eu só tirar o óculos, já fico de olhos vendados. Mas vamos lá, vou seguir. Arrisca aí as instruções. Deixa eu Vendando ver. os olhos. Ah, já sei, Progenô. Peguei um objeto aqui, pessoal. Olha, vocês podem ver, né? São só Então, os olhos. A boca não Só não precisa, vou contar né? ainda. A boca não precisa, só os olhos. Então, Muito ó, bem. Progenô, vou chegar bem pertinho assim, ó. Sim. Com segurança, claro. Que barulhinho estranho. É Pra ver plástico? se você descobre. Ah, esse som parece... É o som de um zíper abrindo? É o som de um zíper. E o que será que é, Progenô? Um zíper, um material molinho. É um estojo? E aí, pessoal, era um estojo? Não era um estojo, Progenô. Era uma bolsinha de guardar moeda. Você não fez ponto nessa rodada, hein, Progenô? Que pena, mas cheguei perto. Chegou perto. Agora é minha vez. Vamos lá então, vamos Vou jogando então o dado. jogar o dado aqui, olha só. Qual parte caiu? Ah, Progenô, caiu de novo, ó. Ouvir o som que produz. Joguei meio mais ou menos esse dado. Então vai lá, Progenô, agora é sua vez. Ouvir o som que produz. Isso. Hum, Escolhe um aí, Progenô. sim. Gente, olha aqui. Não sei por que eu tô Nossa. cochichando, né? Olha só, pessoal.
Então, você está com o Ela objeto. está com os olhos vendados. Abre e fecha, aparentemente. Abre e fecha. Ah. E faz um barulhinho assim, ó. Ouçam o som. Progenô, Sim. é aquela coisa que a gente prende o cabelo, como chamam de piranha. Isso mesmo. Olha você só, acertou. acertei. Então, um ponto para mim. Agora é sua vez, Progenô. Ok, vamos para venda. Ah, eu não joguei o dado. Você não jogou o dado. Eu quero aquela parte gostosa, sabe? Ah, você quer? Olha só, a Progenô. Pareceu entender a descrição, então... Então vem dos seus olhos que eu vou pegar um e vou descrever aqui para você, hein? Tá bom. Será... Opa, com óculos Eu é vou difícil. deixar, Progenô, vou te dar, olha só, uma coisa bacana para descrever, que você vai ficar com vontade, hein? O que será? Olha só, pessoal. Progenô, eu Sim. peguei aqui, olha só. É de comer. É uma fruta. Banana. Não, Progenô, espera a descrição Tá. toda. Olha só, ela é verdinha Abacate? por dentro por e dentro. por fora ela é marrom, bem peludinha, e dentro ela é verde e tem as sementes aparentes. Agora já sei, parece até um olho quando nós cortamos um. Isso Um mesmo. círculo, é um kiwi. Muito bem, Progenô. Olha só, Acertei. acertou. Um pontinho Gente, pra mim. o nosso tempo chegou aí ao fim, Progenô. Mas olha só, vai ter uma parte 2 dessa aula, então eu vou convidá-los agora para irmos para aquela parte da reflexão. É isso mesmo. Então, olhem só, o que é que nós exploramos na aula de hoje? A maneira pela qual podemos perceber e explorar o mundo ao nosso redor, usando partes e funções do nosso corpo. Proposta: faça aí o jogo você também e explore os objetos usando o que, Progenô? Todos os sentidos, o tato, o paladar, a visão, E claro, o olfato também, não é? exato, e compartilhe lá conosco. Também vamos deixar aqui o formulário para que vocês possam aí avaliar a nossa aula, certo, Progenô? Certo, eles já estão colocando ali ótima aula, parabéns, nós amamos, ficamos muito felizes por estar aqui com vocês. Um super beijo, até a próxima. É isso mesmo, ó. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa. E olha, hoje eu estou super bem acompanhada aqui da minha amiga. Bom dia, primeiro ano, eu sou a professora Franciele e hoje eu vim acompanhar vocês nessa aula de língua portuguesa preparada pela professora Joyce, que estará maravilhosa. Sim, então vamos ao tema da aula de hoje, ao título, leitura da habilidade. Vamos conhecer o que será tratado na aula de hoje, professora Fran? Preparada? Preparada. Será que eles estão preparados aí? Não sei não, hein? Hoje o dia tá meio chuvoso, eu tô achando que eles estão aí no sofá, deitadinho, cobertinho. Vamos, gente, levantar, separar o caderno, os registros iniciais, logo mais a professora vai fazer aqui junto com vocês, mas vamos levantando aí, ânimo. Ó, esse horário já tinha que ter escovado o dente, lavado o rosto. E aí, galera? Olha só, tô vendo o pessoal, alguns estão levantando, professora Fran. Então, Será que vão se animar? Vão. Animação, hein, galera? Levantando aí. Isso mesmo. Olha só, o título da aula de hoje é Chapeuzinho e os ingredientes. Olha só que legal, hein? E o código da habilidade EF12LP04. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. Então fica aí a habilidade para os nossos colegas professores, EF12, LP04,
peço auxílio, né, dos professores para divulgar aí no decorrer da aula. Então, essa é a habilidade da primeira aula de hoje. E hoje nós ficaremos juntinhos por duas aulas, né, professora? Isso mesmo. Então, se animem mesmo, hein? Então, olha só, os alunos sempre vê a gente lendo essas habilidades aí, né? Lógico que são muito importantes para os colegas professores, mas eu tenho certeza, se eu fosse criança, eu ia ficar curiosa. Nossa, a professora começa a aula lendo esse código que eu não sei para que serve, essa habilidade que eu não sei nem o que tem a ver com a aula, mas eu acho que muitos de nós já explicaram que a habilidade é aquilo que a gente pretende, o objetivo que a gente pretende passar, transmitir para vocês no decorrer da aula. Então, olha só, a habilidade começou falando de leitura, compreensão. Então, sempre quando a gente lê um texto, a gente lê com o intuito de aprender algo, de compreender esse texto. Então, todos os textos que nós lemos, seja do mais pequenininho aos mais longos, aos livros, ele tem um intuito de passar uma história, essa história tem algum aprendizado, nem que seja mesmo para a gente se divertir, para passar o tempo. É uma importância, ele foi feito com esse objetivo. Mas olha só, professora, essa habilidade veio com uma palavra que eu achei muito interessante. O que seria cotidiano, hein, professora? É o que faz parte do nosso dia a dia. Cotidiano, então, crianças, é o que faz parte do nosso dia a dia. E você viu, professora, quantos gêneros que fazem parte do nosso dia a dia? E às vezes a gente nem percebe, né, Pro? Sim. Vocês já pararam para pensar como nós realizamos leituras diariamente? Você aí também, você que pensa que, eu ainda não sei ler, professora, então não faço leitura nenhuma. Faz leitura sim. Que leitura seria essa, professora, que a gente faz assim que nem percebe no dia a dia? Às vezes, quando nós fazemos uma lista de compras para o supermercado, ou quando a gente recebe uma carta de alguém. Então, a gente recebe e já vai querendo ler. Não foi uma coisa que a gente se preparou para ler. Agora eu vou tirar esse tempinho para ler esse livro. Não. Você recebeu o bilhete, você recebeu a carta, você vai rapidinho no supermercado, acaba fazendo uma lista, lendo e escrevendo coisas do cotidiano, coisas da nossa vida, né, professora? Isso mesmo. Então, hoje vamos trabalhar esse gênero. Vamos ver aqui, vamos primeiro para os registros iniciais e depois a gente vai conhecer o texto que a gente vai trabalhar. Então, como sempre, a professora Joyce fala para vocês que esses registros iniciais são muito importantes. Então, olha só, nós estamos aqui, eu e a professora Fran, o pessoal do CMSP está na cidade de São Paulo. Eu sei que vocês acompanham a gente de diversas cidades, então vocês, os estudantes, coloquem o nome da cidade de vocês, a data, quem quiser pode completar com o dia da semana, hoje é quinta-feira, entendeu? Então eu vou colocar, professor, o São Paulo, tá bom? Tá bom. E aí eles vão colocando aí de onde eles estão acompanhando a aula de hoje. Tudo bem. Olha só, São Paulo. Ó, tem um monte de gente já falando as cidades, Pro Campinas, Diadema, Montemor, Guarulhos, Santo André. Todo mundo participando aí do chat. São José dos Campos, Ribeirão Preto, Penápolis. Então, a primeira parte foi, São Paulo, 19 de novembro de 2020. Esses registros iniciais são muito interessantes porque, além de fazer a marcação do dia que foi essa aula especial que a professora vai passar para vocês agora, vocês também ficam atentos à escrita do nome da cidade de vocês, à escrita do mês que nós estamos, o ano que nós estamos, e olha só, o dia, o ano, são números, então olha só, você também está fazendo registros numéricos, que depois quando você vai para a aula de matemática, fica muito mais fácil você saber, olha, o número 19 tem 2 números, 2020 tem 4 algarismos, olha só, então tudo é muito importante, parece simples, mas cada coisinha que você faz, estudante, é muito importante. E aí, o próximo passo, né, professor, é sempre o nome. E essa altura do campeonato, primeiro ano, tenho certeza que eles já estão escrevendo o nome, o sobrenome. Então, vocês façam a escrita aí do nome de vocês e do sobrenome. E é claro, muito importante, eles saberem o nome da professora de sala deles, né? Muito importante. Olha só, aqui no chat cheio de professoras, super atentas, carinhosas, esperando o contato com os alunos, né? Igual nós ficamos esperando
esperando vocês aqui também presentes todas as manhãs. Então, vocês façam o registro do nome das professoras de vocês. Eu vou colocar o meu nome e o da professora Fran, tá bom? Então, vamos lá. Então, professoras, tinha que ter um S aqui, ó, professoras. Joyce. E... Franci. Opa, pulei o L. Tá certo, Pro. Tá do outro lado isso. Franciele. Isso. Olha só. Então, fizemos nossos registros iniciais. E agora, professora, você sabe qual que é a próxima parte da aula? Bora começar? Sabe qual que é a próxima parte da aula, professora? Alfabeto. Que não pode faltar, professora. Isso mesmo. Então, vamos à leitura do alfabeto, pessoal. Olha só, e eles sempre muito atentos, porque sempre tem esses enigmas aí no meio, e eles já estão craques em decifrar, hein? Ó, então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, tem duas letrinhas faltando, né, professora Fran? Sim. Será que ele já, ó, professora Sandra, sempre presente, já colocou aí as letrinhas, hein? Então, vamos aí ver qual que tá faltando, professora? A primeira? A Giovana disse que é a letra B. Isso mesmo, letra B. E a próxima, que vem depois do S e antes do U? A Isabela disse que é a letra T. Isso mesmo. Super atentos. Facílimo, hein, pessoal? Olha, eles estão tirando de letra o alfabeto. Legal. Agora vamos aqui. Eu já vi algumas pessoas falando assim, nossa, então vamos trabalhar um conto? Olha só, será que um conto, professora, é um gênero do campo da vida cotidiana? É uma coisa que a gente lê sem nem perceber? Eu acho que não, Pro. Olha só. Será? Será? Então, esse conto eles já devem ter percebido que é referente ao conto da Chapeuzinho Vermelho. Só que o título dele é Chapeuzinho e os Ingredientes. Então, vamos conhecer esse conto aí que eles estão falando? Vou começar a leitura e vocês, se possível, acompanhem com o dedinho. Era uma vez uma menina muito adorável que, certa vez, sua avó lhe costurou um capuz vermelho e, por sempre usá-lo, ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Olha só, hein? Ela olhando o presente que ela ganhou da avó dela e ela gostou tanto que ela sempre usava, hein, professora? Até o momento tem alguma coisa de diferente, professora, nos contos que a gente conhece da Chapeuzinho Vermelho? Na verdade, não. É como o conto começa, né? Sim. Apresentando a personagem, com Era Uma Vez. Isso mesmo, olha só a professora Vânia colocando aí. Beijão pra Vânia. Então, olha só. Tem uma característica muito importante aí nesse primeiro parágrafo do conto. Todos os textos, galerinha, que a gente vai lendo, que vocês vão conhecendo, por exemplo, o gênero bilhete, a professora sempre fala, tem que ter elementos que não podem faltar. Então, no conto também, que é um gênero que vocês conhecem desde lá dos primeiros anos da escolinha, então, também tem elementos que não podem faltar. Ele começa sempre com uma frase bem característica. Qual que seria essa frase, professora Fran? Era uma vez. E começou. Então, por enquanto, estamos tendo todas as características de um gênero e uma versão bem conhecida, né? Sim. Então, vamos lá. Um dia, após ficarem sabendo que sua avó não estava muito bem de saúde,
ela e sua mãe resolveram preparar bolo, biscoitos, geleia para uma visita. Prepararam a geleia e colocaram para esfriar. Fizeram e enfeitaram os biscoitos. E por fim, olha só o que será que vai acontecer, hein? Ai, meu Porque Deus. todos os contos elas preparam coisas muito gostosas para levar para a vovó, né? Ainda mais que elas ficaram sabendo que a vovó não está muito bem de saúde. E aí elas prepararam esses quitutes para a avó, né? Olha só a professora Lilian também colocando que uma característica do conto é o príncipe, a princesa, as bruxas, isso mesmo. Então, são várias características desse gênero que os estudantes já conhecem. Mas olha só, como a professora falou no início da aula, estamos tratando de textos do campo cotidiano. O que será, hein, estudantes? Que o conto da Chapeuzinho Vermelho tem a ver com esses textos que a gente lê no dia a dia. Vamos continuar lendo? Então, olha só, elas já prepararam biscoitos, já prepararam a geleia e colocaram para esfriar. E quando foram preparar o bolo, o que aconteceu? Olha só, quando foram fazer o bolo, uma receita bem simples que sua avó adorava comer com um cafezinho passado na hora, ela e sua mãe perceberam que os ingredientes haviam acabado. Olha só, que chato, né, professor? É tão ruim quando você está em casa com vontade de comer alguma coisa, aí você vai lá preparar, abre o armário, está faltando alguma coisa. Ainda mais num dia de chuva, assim, igual hoje, você está em casa querendo comer uma besteirinha, vai preparar, acabou os ingredientes, aí você sai na chuva, é ruim, né, professora? Triste, né, Pro? Sim, mas aconteceu isso com elas. E aí, o que elas vão ter que fazer, professora, para verificar o que está faltando? Uma lista de ingredientes. Mas antes de preparar a lista, tem que ter um Sim, planejamento. E esse planejamento, elas têm que ver o que antes? Os ingredientes que que estão na receita, para saber o que está faltando ali, né? Isso mesmo, olha só. Então, vamos ler a receita e verificar os ingredientes. Então, elas vão ter que ver os ingredientes que estão faltando para poder fazer a receita, já que elas viram que não vai ter todos os ingredientes lá no armário delas para fazer o bolo, aquele bolo gostosinho que a avó gosta de tomar com café passadinho na hora. Que gostoso, hein? Ó, essa hora da manhã deu até vontade, não foi, professora? Deu, pronto. Então, olha só, tá a imagem aí de vários possíveis ingredientes que elas podem usar no preparo de um bolo, né? Então, vamos ver como que é essa receita? A gente sabe que tem diversas receitas e tem receitas que têm elementos diferentes, né, professora? O que seria elementos diferentes de uma receita? Por exemplo, tem receita que tem receita que não tem. Alguns ingredientes. Os ingredientes e o que mais, professora, que poderia ter? Que é aquilo que a gente Cobertura. joga por cima, o que vem no meio. O recheio. Será que todas as receitas de bolo são iguais? Não. Não, porque nem todos os bolos são iguais. Então, também isso vai variar um pouquinho a estrutura, realmente. Então, vamos ver essa receita aí desse bolo. Já no texto está falando que é um bolo simples para tomar com café, né? Então, vamos ver a receita desse bolo. Olha só, bolo simples. Ingredientes, ó, essa parte é bem importante para esse gênero, hein? Para esse tipo de texto. E me diz, professora, a receita é um tipo de texto do dia a dia, igual a gente iniciou a aula falando? Sim, a gente acaba decidindo fazer um alimento e quando a gente vê, a gente está lendo. Justamente, é isso mesmo. A gente está com vontade de fazer alguma coisa e aí a gente acaba, não lembra assim de cabeça, né? Tem algumas receitas que a mamãe, o papai, os responsáveis sabem de memória, né? Só que algumas a gente precisa verificar, conferir. Então, é sempre importante mesmo acabar lendo a receita. Então, a gente lê sem nem perceber coisas do dia a dia, né? Então, vamos ver os ingredientes dessa receita. Olha só, 2 xícaras de chá de açúcar. Professora, está falando assim, 2 xícaras de chá. Muda a receita se eu pegar e colocar um copo americano? Muda, Pro.
muda, né? Então também é uma parte importante, esses itens são partes importantes do gênero receita. 3 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina, 4 colheres de sopa de margarina. Então, 4 colheres de sopa. Se eu pegar 2 de sobremesa, vai ficar igual? Não vai. Ainda mais que cada ingrediente desse é muito importante para a construção da massa, né? Então, olha só, então de 4 para 2 vai fazer uma diferença muito grande. Olha só, 3 ovos, 1,5 xícaras de chá de leite. 1,5 xícaras, o tipo de xícara é de chá, só que ela vai estar com leite. E esse meia também o pessoal do primeiro ano sabe. O meia, como é que é, professora? Como que você coloca uma meia xícara? Metade da xícara. Então, meia é o mesmo que metade. Então, olha só, já associando aí as aulas de matemática aí, que o pessoal do primeiro ano adora também. Olha só, na receita temos que seguir as medidas corretas para dar certo. Isso mesmo, professora Silvana. E essa receita aqui, gente, ó, vou dar uma dica. Eu que coloquei, eu adoro fazer essa receita. Minha mãe adora esse bolo, igual a vovó da Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá. 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Então, olha só, já tá dando a dica. Apesar de ser só 1 colher de sopa, ela tem que ser bem cheia. Ai, como eu queria estar numa cozinha, professora, agora, para poder ensinar eles a fazer essa receita. Ia ser bem gostoso, hein? Só que aqui... Ah, não vou dar essa dica, já vou terminar e eu dou essa dica para eles. Então, essa foi a primeira parte dos ingredientes. É uma parte bem importante, né, professora? Porque se a gente não tiver essa parte escrita, a gente consegue já... Eu falo assim, professora, você pega tudo, mistura, que vai dar certo o bolo. Pega tudo o quê, né, professora? Pois é, não ia dar muito certo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Aí vem outra parte muito importante. Qual que é essa outra parte, professora? O modo de preparo, ou seja, como a gente faz aquela receita que a gente está querendo preparar ali. Isso, ó, o Lucas está super atento a essa receita. Então, vamos ver o que a gente faz com todos esses ingredientes? Vamos. Então, essa parte é o modo de preparo, muito importante. Então, ela está dividida em 4 passos. O primeiro é o seguinte: misture todos os ingredientes em uma tigela até a massa ficar homogênea. Olha só que palavra, hein, professora? O que será? Será que eles sabem o que é homogênea? Será, turminha do primeiro ano? E aí? Olha só. Será que é difícil? Eles usam umas palavras, né, professora? Essa é uma palavra difícil, né? Sim, homogênea. O que será? Ó, a professora Ana colocando que um bolo desse ia ficar muito gostoso com esse tempinho, realmente. Olha, a professora Rosa Maria colocou, né? O que ela colocou? Bem misturada. Quando a massa está bem misturada, parece uma coisa só, né? Uma substância só ali. E olha só, você viu que esse daí, esse tipo de receita, falou que a gente pode colocar tudo de uma vez na tigela. Mas será que toda receita é assim? Não. Não, né? Tem receita que o passo a passo de cada ingrediente que você coloca é muito importante. Então, olha só, a professora Vânia também colocou, transformar a massa em uma massa única, isso mesmo. Então, homogênea nada mais é, pessoal, essa palavra aí, homogênea, nada mais é do que você misturar a massa até ela ficar toda igual, até ficar bem misturada, até formar uma massa única, com todos os ingredientes virarem um só. Super simples, né? Parece uma coisa difícil, mas não é. Então, aqui falou que a gente pode misturar todos os ingredientes de uma vez. Então, ok. Vamos continuar. Passo 2. Despeje a massa em uma forma untada. Será que todos eles sabem o que é untada, professora? Não sei. Será que eles já viram a mãe, a avó fazendo um bolo ali? É bem legal untar. Dá para fazer uma baguncinha untando uma forma. Untar nada mais é do que você passar manteiga e depois farinha na forma para o bolo não grudar. Acho que eles já sabem disso, hein, professora? E aí, o terceiro passo, coloque em forno pré-aquecido em temperatura média
por 40 minutos. Essa parte que eu ia dar a dica lá no início, que é muito importante, né, professora? Não podemos esquecer do tempo de preparo. Esse tempo de preparo é o que deixa a receita feita. Se você tira um bolo antes, ele vai estar o quê, professora? Cru. Cru. Bolo cru não é legal. E também se você deixar muito tempo depois... Ele pode queimar, né? Sim, aí também não vai ficar legal. Olha, o Lucas sabia o que era untar uma forma. Então... Usar manteiga e farinha, isso mesmo, Sim, Lucas. Isso mesmo. Olha só, hoje, então, o gênero é receita. Que legal, eles já perceberam. Então, esse gênero que nós realizamos a leitura foi de uma receita. Ainda tem mais um passo aí, que é o passo mais gostoso. Qual que é o passo, professora? Está pronto, é só deliciar-se. Mas cadê o bolo, Pro? O bolo tá na casa deles. Será que a gente pode ir lá comer um pedacinho na casa deles? Será? Será que eles vão fazer esse bolo lógico, com a ajuda, né, dos responsáveis, porque tem que ir ao forno, mas os outros passos tá fácil. Quebrar um ovinho lá, mexer, colocar o leite, bem fácil, hein? Olha, o Gabriel tá falando que adora comer bolo, que legal, hein? Eu também gostei. Então, vamos aí à retomada desse gênero. Então, falamos dos ingredientes, que são as quantidades certas, entendeu? Desse texto, que é muito importante, é esse item. Se nós não tivermos os ingredientes, então nós não sabemos como preparar. E aí eu já dei a dica do segundo item muito importante, que é o modo de preparo. Aí também já falei que algumas receitas, o título dessa receita é bolo simples. Toda receita também tem que ter um título. Mas se fosse outro bolo com calda, com recheio, também teria que ter essa parte, com os ingredientes necessários para a calda, com os ingredientes necessários para o recheio e também o modo de preparo de cada passo, cada etapa dessa. Então, olha só, hoje trabalhamos o gênero receita. Muito legal, né, professora? Muito, e eu fiz uma pegadinha com eles, né? Eles acharam que eu ia falar sobre o conto da Chapeuzinho, mas não, a Chapeuzinho foi preparar essa receita junto com a mãe. Receita fácil, não é, professora? Bem fácil. Bem fácil. E hoje, olha só, a aula já está chegando ao fim. Olha só, a professora Neide está colocando, repete os ingredientes, dá tempo de voltar rapidinho, professora Neide, olha só. Bem rapidinho, printa a tela aí, olha só, esse é um bolo simples, hein? Na ilustração tá aí uma caldinha de chocolate, mas só que não tem calda esse bolo, é um bolo bem simples. Então vamos lá. Hoje tivemos a oportunidade de ler e compreender receita de bolo. Aí, quem fizer esse bolo, compartilha com a gente nas redes sociais, professora? Compartilha, por favor. Fica aí também o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada, elaborada com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei com vontade de comer bolo? Fiquei, mas depois a gente come, né, professora Fran? Depois vamos. Sim, até já já, galera. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e estou aqui super bem acompanhada. Bom dia, primeiro ano, voltamos. Eu sou a professora Franciele e continuo aqui acompanhando vocês nessa aula de língua portuguesa junto com a professora Joyce. Muito obrigada pelo convite, Pro. Sim, agora serão sempre as dobradinhas, né? Uma aula grudadinha na outra. O que será que vamos trabalhar nessa aula, hein, professora? Não sei. Será que a gente vai continuar falando de bolo? Para dar mais fome ainda? Ai, eu gostei desse tema bolo, hein? Quem também. é que não gosta de bolo, né, professora? Tem bolos de fruta, bolos de chocolate. Eu tenho certeza que todo mundo gosta de bolo. Tem bolo salgado. Sim. Para mim, bolo salgado é torta, mas tem quem fale que tem bolo salgado. Então, vamos ver o título da aula de hoje e a habilidade. Lista de ingredientes 2. Então, o 2 é porque vamos continuar aí com a história da Chapeuzinho e os seus ingredientes. O código da habilidade é EF01LP17. Produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor listas, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações digitais ou impressos, entre outros textos do campo da vida cotidiana.
considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Legal! Então, estudantes, prestem atenção agora nessa dica que a professora vai dar. Sempre quando tem uma atividade que a professora fala, atividade de produção, então você vai ter que produzir alguma coisa que a professora está solicitando nessa atividade, você tem que fazer um planejamento. Professora, agora eu compliquei, né? Será? Será que fica mais complicado ou fica mais fácil quando a gente faz as coisas com planejamento? Por exemplo, será que esse final de semana é um bom final de semana para eu ir para a praia? Eu olharia a previsão do tempo antes. Então, devido ao que já está vindo essa semana chuvosa, se eu não parar para me planejar, não vai ser boa essa viagem para a praia, né, professora? Isso mesmo. Então, planejamento é importante. Muito importante, Pro. E será que planejar um texto também é importante? Sim. Sim, com certeza, estudantes. Por quê? Quando a gente vai escrever um texto, produzir um texto, nós temos que pensar em tudo isso que a gente está aprendendo aqui, ó. Aprendemos a fazer um bilhete, já aprendemos a fazer listas. Então, tudo isso que a gente está aprendendo, por quê? Cada tipo de texto, cada atividade que solicitam uma produção, você vai escrever de uma forma. Então, se eu falar para você produzir um bilhete para sua mãe, vai ter itens que não podem faltar. Se eu falar para você fazer uma reescrita de uma receita, também vai ter itens que não podem faltar. Se for uma cantiga, você já sabe que tem os versinhos, então também tem itens e uma estrutura, que é o versinho embaixo de versinho, que também não pode faltar. Então, olha só, esse é o planejamento. Você vai pensar no que você vai escrever, como você vai escrever e ainda se preocupando se quem vai ler depois que você produzir vai entender aquilo que você escreveu. Porque quando a gente produz, né, professora, qualquer tipo de texto, nós temos que pensar em quem vai ler. Eu posso escrever um bilhete de qualquer jeito, passar para você que vai parecer até uma mensagem secreta. Será que você vai entender? Não, Pro. Não vai entender. Então, sempre quando a gente escrever qualquer coisa, a gente tem que pensar em quem vai ler. Não é, professora? Isso. A professora Simone falou que o planejamento ele é fundamental para a realização das nossas ações. Sim, e às vezes a gente fica pensando assim, aluno de primeiro ano, pequenininho, tem que só aprender a escrever. Não, já tem que aprender tudo junto. Vai aprendendo se planejando, vai aprender as palavras, prestar atenção na escrita de cada palavra, prestar atenção na estrutura de cada texto, como cada texto que eles estão aprendendo, que eles já sabem diferenciar, porque essa altura eles já viram diversos tipos de texto. Então, olha quanta coisa vocês já aprenderam, hein, estudantes do primeiro ano. Vamos continuar? Olha só. Agora vamos fazer diferente, professora. Na aula lá anterior, a gente fez os registros iniciais, sempre falando da importância desses registros iniciais. Só que agora eu quero ver os estudantes que estão ligadinhos aí, junto com as professoras aqui no chat. Eu preciso de o nome de um estudante, da cidade dele e do nome da professora, que eu vou fazer o registro dele. Ó, que legal. E eu vou estar aqui de olho no chat, hein? Vamos ver quem vai aparecer aí. Coloca o nome e o sobrenome, se possível, porque essa altura eu já falei. Eles sabem o sobrenome, hein? Então, coloca aí o nome de um estudante que sempre está aí presente, em colaboração com você, professora. Coloque aí, compartilhe com a gente. Estou esperando, vamos ver. Lembrando de colocar o nome da cidade também para a gente conseguir preencher aqui tudo. Vamos ver, olha só. As professoras estão olhando, ó. Serra Negra, vamos ver. Professora Marilene. Vamos lá. Lorenzo Pie. Peraí, vamos pegar. Danilo Ramos, mas não colocou o nome da cidade. A professora Rosa falou da Camila de Souza, de São Paulo. De São Paulo? Vamos pegar outra cidade, porque já escrevemos São Paulo na primeira aula. João Vitor, da professora Maria de Diadema. Tá, então vamos aí. Diadema. Podem continuar mandando que estamos aqui de olho. Professora, agora eu lembrei de uma coisa que aconteceu na aula de ontem
e as colegas me avisaram e eu estava tão empolgada conversando com vocês aí de casa, eu não vi nem o Gabriel, nem a Letícia, nem o Danilo, eu não vi ninguém me avisando, só as professoras do chat me avisaram. O que foi isso, Pro? Sabe o que foi? Eu estava falando do dia da semana, da data e falei errado. E sabe por que eu fiz isso? Por quê? Por que eu fiz isso, professora? Onde a gente tem que consultar? O calendário? O calendário, gente. Senão a gente fica perdido mesmo. Eu achei que hoje era dia 20. Olha só, que gafe, hein, professora? Então, hoje não é dia 20, hoje é dia 19. Sim, então vamos lá. Então, ó, 19 de novembro de 2020. Agora amanhã é dia 20, né, Pro? Sim. Então, olha só, nós sempre falamos aqui da cidade de São Paulo porque nós estamos na cidade de São Paulo. Porém, vocês sempre vão fazer os registros de vocês colocando o nome da cidade de vocês. E aí, o nome, professora, você lembra? João Vitor. João Victor. Tem o C, né? Se eu não me engano, tinha. É tanta mensagem ali, ó, que agora tá vários professores mandando tudo certinho. Até, olha, ó, preenchendo o registro certinho. E o nome da professora? Maria. Maria. Então, olha só, cidade e data. Diadema, 19 de novembro de 2020. O nome do estudante, João Vitor, e o nome da professora, Maria. Então, façam isso mesmo, as anotações, os registros de vocês, o nome da cidade de vocês, que é muito importante, porque a gente vai se conhecendo. Onde a gente nasceu, onde a gente mora, é uma identidade nossa. Então, faz parte, né, professora? Sim. Então, vamos continuar. Já fizemos a leitura do alfabeto, né, que também é um registro inicial, fizemos na aula anterior. Então, eles já estão craques, vamos adiante. Então, relembrando a história, professora. Você lembra a história ou você já esqueceu? Eu lembro da Chapeuzinho e os ingredientes. Sim, eu também lembro. Então, esse era o título mesmo da história, Chapeuzinho e os ingredientes. Começou sendo um conto, mas no final veio um outro texto pelo meio. Qual que foi o texto, professora? Veio a receita, né? E depois ali, que é completa, né? Vem o modo de preparo com a lista dos ingredientes. Então, foi uma pegadinha que nós fizemos com eles, hein, professora? Sim. Eles acharam que ia ser um conto, mas, na verdade, foi uma receita, que é um texto do dia a dia, né? Que nós realizamos a leitura. Então, é um texto do dia a dia, muito legal. E aí, professora, o que aconteceu nessa história? Era uma vez... a Chapeuzinho Vermelho ganhou o capuz, e aí um belo dia ficou sabendo que a vovó estava doente. E o que ela e a mãe dela decidiram fazer? Decidiram preparar vários doces para levar para a vovó. E um deles era um bolo que a vovó adorava comer junto com café ali, ó, passado na hora. E aí o que aconteceu, professora? Só que elas perceberam que não tinham todos os ingredientes ali na casa delas para fazer o bolo. E aí elas foram ler a receita, viram que a receita tem os ingredientes, que aí elas foram verificar os que faltavam, foram verificar o modo de preparo também, para ver se não tinha mais nada lá no meio, realizaram a leitura e agora qual que é a parte, professora? Se elas já fizeram esse planejamento do que elas teriam que... do que elas estavam faltando lá para a receita, o que será que vamos ter que fazer? Elas já fizeram a lista ou ainda não? Não. Elas só perceberam, então, o que estava faltando. Então, agora elas precisam fazer a lista do que elas precisam comprar ali. Isso mesmo, elas foram lá ver na receita o que realmente estava faltando, perceberam que estava faltando alguns ingredientes. Agora, esse foi o planejamento. Agora elas vão produzir a lista. Olha só. Vamos ajudar a Chapeuzinho a fazer uma lista de compras dos ingredientes para o preparo da receita do bolo. Então, eles iriam preparar um bolo simples, a gente leu a receita, elas verificaram todos os ingredientes da receita, agora vamos elaborar uma lista. Vamos. Olha só, caderninho para tomar nota, né? E vamos lá. Qual seria o primeiro ingrediente? Olha só, alfabeto, para a gente sempre se apoiar nas letras, quando a gente vai fazer uma produção, né?
primeiro ingrediente, olha só, fácil esse ingrediente, né, professora? Fácil. E não pode faltar numa receita. E aí? Ó, já estão respondendo. Ovos. Isso, ovos. E como será, hein, que eu posso... Que dica que você me dá, você, a professora lá, as professoras do chat, me dão para eu escrever ovos, hein, professora? Deixa eu pensar em uma bem legal. Eu pensei em uma. Então fala. Que Nós temos uma professora aqui, que o nome dela é Regiane Oliveira. Super legal, dá para tirar ali, ajuda bastante, Sim. né, Pro, a montar. Vamos fazer a leitura do nome dos professores aqui? Vamos. Olha só, Aline, Ana Paula, Franciele, Genoveva, Joelson, Joyce, Juliana, Kelly, Regiane Oliveira. Aí temos a professora Regiane Taveira e a professora Viviane. Olha só, então, aqui voltando ao nome da professora Regiane Oliveira. Olha só, então, Oliveira, ovo. Então, uma bela dica para eu começar a lista, né, professora? Professora Joyce, o aluno Gabriel Kenji respondeu que ovo começa com a letra O de olho. Isso mesmo. Também foi um jeito aí que ele achou de montar a palavrinha, né? Vamos lá, que esse O saiu um pouquinho feio. O. Ovo. E o vô, professora? Será que a vovozinha lá da Chapeuzinho, será que me ajudaria a escrever ovo? Ajuda, vovó. Vamos ver aqui. Vó. Ovo. Olha só, que legal, hein? Então, ficou fácil escrever ovo, né? Sim. Ovo. Então, como serão alguns ovos, vamos colocar no plural? Vamos. Então, vou colocar o S aqui no final. Legal. Próximo ingrediente, vamos ver qual seria. Olha só, será que os estudantes já viram esse ingrediente desse jeito? Se a gente colocasse uma figura com um pote, com alguma coisa branco, um pozinho branco, ia ficar um pouquinho mais difícil deles saberem. Mas aí, esse ingrediente também é vendido em cubinhos, entendeu? Não é tão comum, mas também é vendido em cubinhos para você... Olha só, já vou dar a dica, para você adoçar. É isso mesmo, agora já apareceu, o Gabriel falou, é açúcar. Então, vamos lá. Açúcar, pessoal. E aí, professora? Você tem uma dica para eu começar a escrever açúcar? Eu estou olhando ali na lista dos nomes das professoras, temos duas professoras que começam com a letra A. Olha só, a professora Aline e a professora Ana Paula. Apesar do som ser um pouco diferente, as duas escritas, as duas grafias começam com A. Então, açúcar. Opa, de borracha não dá para escrever. Agora, esse açúcar é com C cedilha. É a letrinha C com aquele ganchinho, cobrinha, cada um fala de um jeito, né? Então, mas para ficar o sul tem que colocar a letra... E aí, turminha, letra U. Isso. E agora o K, professora, açúcar. Como eu acho essa letra? Que dica que eu posso ter para terminar de escrever essa palavra? Eu penso na palavra carro. Carro. Vamos escrever aqui, para ver se eles... Olha só. Carro. Carro. Açúcar. Olha só, então aqui me ajuda a escrever, não me ajuda? Sim. Olha, então vamos lá. E aí, para ficar esse car no final, eu vou usar o R. A aluna Valentina falou que o car poderia ser de Carlos.
de Carlos. Olha só que legal, isso mesmo. Vou até escrever aqui porque essa dica foi muito boa. Aqui, ó, Carlos. Olha só, açúcar. Então, que legal fazer esse link aqui, hein? Qual seria o próximo ingrediente? E aí, o que será? Vamos ver. Será que alguém lembra da receita? E esse aí, que ingrediente é esse, professora? Leite. Então, leite. Olha só, vamos pensar aí, que palavra me ajuda a escrever leite? Será que tem alguma aluna aí chamada Letícia? Letícia, verdade. Vamos ver aqui. Letícia. Tem nomes que são com acento, tem nomes que são sem. Então, Letícia me ajuda a escrever a primeira parte de leite. Leitão também, será que me ajuda? Também. Leitão. Olha só. Leitão. Se vocês forem olhar também, o finalzinho ali do meu nome, né? Franciele. Estão falando de leitura, de várias coisas ali que pode... Eu peguei já. Olha, a Valentina já está se antecipando ali com o I. Isso, porque o leitão ajuda a escrever o leite. E olha só, leitão, apesar de terminar com ão, também já ajuda na próxima parte. Leite. Então, olha só, estudantes, essas associações de palavras que vocês já conhecem, dos nomes que vocês já sabem escrever, são muito importantes para vocês escreverem outras palavras. Então, vamos conhecer o próximo ingrediente. Esse daí ficou fácil, hein? Tem até um galinho ali para ficar mais fácil para os alunos saberem o que é. Vamos ver se aparece lá. Já perceberam que ingrediente é esse, primeiro ano? Olha só, a Maísa, a Leila, a Valentina, todas dando aí dicas, hein? Já estão respondendo. O Gabriel disse que é a farinha. Isso mesmo, farinha. Então, farinha, professora, me dá uma dica para eu começar a escrever farinha. Olha só que dica seria, hein? Com a letra que começa o meu nome. Isso, ó, que legal. Isso também. Ó, o Fábio falou com a letra do nome dele. Isso mesmo, então vamos aí. Fá. Yuri. Vamos ver. Aqui tem alguma palavra aqui. Não, mas qual seria, por exemplo, Rita? Me ajuda a escrever? Rita ajuda. Quem tem aí alguém chamado Rita? Olha só. Rita. Então, me ajuda. Fari. E o Inhá, hein, professora? É com 3 letras que eu formo o restante dessa palavra. Faltam 3 letras. E aí, será que eles dão alguma dica legal para mim? Olha, pareceu uma legal. Sim, e onde a gente prepara o bolo, professora? Que lugar que a gente prepara o bolo? Na cozinha. Mas alguém falou em A de galinha também. Sim, certinho. Cozinha, farinha. Estão falando a amarelinha. Isso. Agora, vamos para o próximo ingrediente. Opa. Qual seria esse ingrediente? Vamos esperar aí, está aparecendo igual o vó do vovó, ou igual o Inhá do vovozinha. Muito legal essas associações, pessoal, são muito importantes para a construção. Maísa colocou manteiga. Isso mesmo. Olha que só. Por incrível que pareça, a gente usa o nome da Maísa aí para começar com a manteiga. A Maísa
Maísa, que eu vi que o dela tem acento. Maísa. E manteiga também começam iguais. E o T, o mesmo, eu posso usar o mesmo T do leite? Posso, né? I. Faltou o N, Pro. Opa. Peraí. Deixa eu apagar aqui a Maísa também, que contribuiu. O I. E agora, última parte da palavra. Olha, o Guga tá falando aqui. O G do meu nome, que legal. Manga. Olha só. G de gato também. Isso. Olha só o gato. Para quem não sabe como se escreve gato, também ajuda a escrever o manteiga. Legal. Vamos ao último ingrediente. Só mais um, e Olha, aí? só esse potinho aí, que esse ingrediente sempre vem num potinho pequenininho ou numa latinha. A Isabela já lembrava que faltava ele. Ingrediente muito importante para o bolo, né, Pro? Senão o bolo não cresce. Né? Isso mesmo. Então, fermento. E aí? Fermento também começa com a mesma letra do nome da professora Fran. Sim, mas a professora Maria falou de Fernanda. De Fernanda, a professora Fernanda aí, que junto com o professor Joelson participava das aulas de arte. Vamos escrever Fernanda aqui. Fernanda. Olha só. Então, me ajuda. E o R de Fernanda também já me ajuda a escrever o fermento. Fer. E o me, professora? E aí? Eu penso em algumas palavrinhas. E aí nós falamos de metade, né? De uma xícara, metade. Olha a palavra metade, como que se escreve? Metade. Então, esse me ajuda a escrever o fermento. Só que para ele ficar com essa entonação, eu preciso da ajuda da letra N. E o to, professora? Pode ser o to do tomate? Pode ser. Olha só. Tomate. Então, olha só. Vou usar fermento. Então, fizemos nossa lista para elas irem ao mercado. Então, olha só, vamos para a leitura. Primeiro item, ovos, açúcar, leite, farinha, manteiga, fermento. Então, acho que agora elas podem ir no mercado direitinho, né, professora? Sim. E aí fica também uma dica para amanhã, professora. Amanhã, finalmente, é dia 20. 20, dia da consciência negra. E aí, a gente vai trazer algumas dicas de aulas para vocês pesquisarem aí no repertório do Centro de Mídias, que foram produzidas pelo professor Joelson, que tratam de temas relacionados com essa data importante. E as dicas são procurar a aula Brincadeira de Dançar, de Arte e Culturas Diversas de História. Isso mesmo, amanhã é um dia muito importante e ficamos por aqui. Adoramos essa aula, né, professora? Super legal, Pro. Beijão, primeiro ano. Tchau, pessoal.